Nessa manhã eu tenho uma palavra de foco e fé para você. Para tudo um minutinho para você ouvir o que eu tenho para te dizer. Preste bem atenção. Quando Pedro está dentro daquele barco, juntamente com os 11 discípulos, ele vai olhar e vai entender que a situação não é propícia, porque o vento balança o barco, as águas estão entrando dentro do barco, e de repentemente aquela situação dele se torna uma situação de agonia, uma situação ofegante, uma situação de desespero, porque existem momentos na vida da gente que a gente se encontra nessa posição de angústia, posição de desespero, posição de lágrimas caindo, e muitas das vezes elas têm que ser escondidas, para que pessoas que estão ao nosso redor não nos vejam chorando, para que não viramos algo de derrota no meio familiar, ou no meio daquelas pessoas que nos perseguem, na verdade. E de repente Pedro vai analisar a força daquela água e a força daquele vento, e de repentemente ele vê o barco balançar para lá, para cá, para frente, para trás. Pedro vai entender que tem que haver uma confiança dentro daquele barco, tem que ter uma pessoa melhor dentro daquele barco, porque os 11 já estão desesperados, já estão ofegantes, já estão pensando, essa situação é uma situação que não vai passar. Mas aquela situação ali, Deus tinha criado como uma situação momentânea, e não como uma situação eterna. Existem situações na tua vida que são momentos, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você seja uma pessoa melhor, para que você pare de deixar o teu ego, a tua soberba tomar conta de ti. Existem situações que elas são passageiras, e de repentemente Pedro vai ter uma visão. Pô, peraí, eu sirvo a Deus. Pô, peraí, eu sou dono daquele que parou o vento, parou o mar e parou o céu. De repente Pedro vai entender, né? Pedro vai entender o acontecimento, e ele começa a passar os discípulos, porque eles precisam entender que a fé tem que ser movimentada. Uma palavra tão pequena, mas de uma proporção tão grande. E Deus sabia qual era a estrutura daquele barco, e Deus sabia o que estava acontecendo naquele mar. De repente Jesus vem andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, sabe por quê? Porque aquele que ama a Deus, aquele que tem a visão de Deus, ele pode estar no maior problema da sua vida, pode estar com o barco balançando, ofegante, um temporal na tua vida. Pedro vai dizer para ele: Jesus é você. Jesus diz a ele: sou eu, Pedro, sou eu, Pedro. Ou seja, Jesus vai dizer para Pedro, e vai trazer para ele não só uma resposta, Jesus vai trazer para Pedro também um conforto espiritual, porque Pedro, ouvindo a voz dele, Pedro fala de imediato: e é você, me deixa ir até você. E Jesus fala o que para ele? Venha, Pedro. Ele está centrado olhando para Jesus, ele está olhando para Jesus, o que há de acontecer. E de repentemente, um desviado olhar faz com que Pedro se afunde nas águas. Preste bem atenção. Talvez o centro que você está olhando, talvez para onde você está olhando, não é o alvo. Quando Pedro deixa de olhar ao alvo, ele começa a cair e se afundar. E de repentemente, a Bíblia vai dizer que Jesus pega na mão de Pedro e o levanta para uma nova história, o levanta para que coloque o barco no centro da vontade de Deus. Preste bem atenção, o momento que você está vivendo não vai definir a tua história, tá? O que você está vivendo não é definitivo. Deus manda dizer para você hoje: faça como Pedro, lave as redes, balance o barco, mas não desacredite das coisas pequenas que estão ao seu redor, porque Pedro tem um desacreditamento daquele barco, dizendo: meu barco é o menor. Mas quando ele está no barco maior, o barco vai afundar, o barco vai se atribular. E de repentemente Jesus coloca aquele barco no centro da tua vontade. Ele para o vento, ele para o mar, e o grande milagre acontece naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Então nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, aonde você estiver, Jesus está colocando a tua situação no centro da vontade dele, em o nome do Senhor Jesus.